Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta segunda-feira, abrindo a semana, uma semana decisiva. Amanhã o Grêmio tem decisão, né? Pela Libertadores da América, ou seja, o jogo da volta, já que o Grêmio teve a vantagem quando venceu lá no Couto Pereira por 1-0 e amanhã joga pelo um empate aí, né? Possibilidade de estar na próxima fase da Libertadores da América. Bom, mas o Campeonato Brasileiro é outra situação para a dupla Grenal. Os dois foram derrotados nesse final de semana. O Grêmio, no sábado, no Alfredo Jaconi para o Bahia e ontem o Internacional para o Lanterna. O Lanterna, isso, que não havia vencido nesse Campeonato Brasileiro jogando na sua casa. Essa é a situação da dupla Grenal. Bom, a rodada foi salva pelo Juventude, né? Juventude que venceu, olha, fora de casa, foi a primeira vitória do Juventude fora de casa no Campeonato Brasileiro. Tendo uma campanha extraordinária, né? Pontuando na sua casa. Mas está aí, né? Venceu ontem o Atlético Paranaense por 2-1. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV e para todo o Brasil, pelo canal 575 da antena parabólica, você tem aí para todo o Brasil. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Em algumas regiões do estado, também na faixa dos 500. Mas para o mundo através das plataformas digitais. Aí você tem o meu canal, Dois Toques numeral, né? Dois Toques Cadu Oliveira, e você vai lá, se inscreva, compartilhe, né? Dê o seu like, assista a hora que der, se não viu ao vivo, qualquer hora do dia e da noite. E também pelas redes sociais das emissoras, você também tem o nosso Dois Toques, sempre para nos acompanhar de segunda a sexta-feira. Nosso Dois Toques para a Simber, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, são genuinamente gaúchos, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, né? Que ontem empatou com o Figueirense fora de casa, mas, né? Vamos aí para a última rodada e já matematicamente o São José é rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Os outros dois gaúchos, né? Ou seja, da quinta colocação o Ipiranga, com toda a possibilidade aí de ficar, e estará entre os 8, possibilidade aí nos jogos de mata-mata, né? Aí de ter o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O outro gaúcho, o Caxias, na 14ª posição, ou seja, com o jogo de ontem também, o empate, a vitória, melhor dizendo, está garantido, tem garantido na próximo ano sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro. Esses são os gaúchos, né, do Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, depois desse final de semana, derrota da dupla Grenal, olha, que situação da dupla Grenal, né? O Grêmio tem aí a possibilidade de amanhã passar para a próxima fase da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro deixando muito a desejar aí a dupla Grenal. Para analisarmos os resultados de ontem e projetarmos o jogo de amanhã, comigo aqui, Gustavo Iglesias, com esse nome aqui, não sei se ele canta, sei que ele joga muita bola, é o homem das casinhas da Casa Maia também, né? Mas cantar eu estou tentando fazer com ele nos deu uma canjinha aqui, mas o homem, né? Diz que falta um instrumento. Falta instrumento. Ali no meio-campo, distribuindo o jogo, o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi. E recebendo hoje aqui com muito prazer, com muita satisfação, o conselheiro gremista, né? Jaime Eduardo Machado, que nos dá o prazer de estar aqui conosco. Garbaschi, que situação é essa da dupla Grenal, hein? Está muito pequena a dupla Grenal, Garbaschi. Olha, Cadu, lamentavelmente, nós estamos nos encaminhando para o futebol do Rio Grande do Sul não ser mais protagonista entre os 7, 8 primeiros clubes do futebol brasileiro. Tem clubes já nos ultrapassando que antes eram clubes de segunda linha. Exemplo, Fortaleza e Bahia estão melhor do que a dupla Grenal.
E aí nós temos o Flamengo, Botafogo e tal, e esses times ainda que estão se transformando em empresa. A dupla Grenal parou no tempo. Ainda estão naquele futebol, naquela direção antiga, sem se profissionalizar e sem fazer uma sociedade. Nós não vamos ter dinheiro. Nós nunca vamos conseguir encostar num Palmeiras, num Flamengo, que tem mais dinheiro do que a gente. E agora o Botafogo, que é líder do campeonato, que tem um homem milionário sustentando. Eu gostaria de fazer 2 abordagens rápidas sobre a dupla Grenal nesse final, nessa partidas que jogaram agora. O Internacional, por absurdo que pareça, nós já estamos quase terminando o 8º mês do ano, não tem um time. Não tem um time, não tem padrão. E aí me atacaram aí agora no corredor do Shopping Total e dizendo assim, o presidente Barcelos já vai para o 4º ano e não tem nenhum título? Tem. E os caras ficaram com os olhos arregalados. Tem. O maior incompetente que passou na história dos últimos 30 anos do Internacional. Ele é um incompetente, ele é um ineficiente, ele é tudo que pode ter de ruim. O Internacional, nós estamos no 8º mês do ano, não tem um dirigente profissional. Me esqueci de outra coisa. O senhor Alessandro Barcelos é mentiroso. Baita do mentiroso. Por quê? Porque quando ele assumiu, ele disse assim, nós vamos fazer uma gestão profissional. E o Internacional, no 8º mês do ano, não tem um dirigente profissional, um profissional contratado. E do Grêmio, eu tenho uma coisa para dizer. Olha, tô para ver, é um bom treinador, eu respeito, mas que cara grosso esse Renato, hein? Pegar e agredir os profissionais e chegar aos profissionais e dizer, com 1 ano de jornalismo, tu vem aqui, tu não entende nada de futebol? Eu quero dizer o seguinte, o repórter que está lá para perguntar e não é para discutir se sabe mais futebol ou não com o Renato. Mas ele já é conhecido essa tática e por isso, por essas e por outras, que ele jamais chegará na seleção brasileira, porque ele pode dirigir o Grêmio, que está cheio de florzinha em volta dele, adorando como líder. Mas ele tem que aprender também a ter equilíbrio e respeitar os profissionais. Porque se ele não respeitar, ele também não será respeitado. O homem é muito atacado aqui no Shopping Total, né? Nossos estúdios aqui, onde também estamos além da Master TV, no Pô Streaming TV também, né? Então o homem aqui, olha, ele é bajulado de tudo que é maneira, né? Agora, eu tô com saudade daquilo que tu dizia antigamente. Grêmio Internacional, o campeonato de Grêmio Internacional, o título é vaga da Libertadores da América. Eu tô com saudade disso. Porque agora, Grêmio Internacional, o campeonato, é fazer 45 pontos para não ser rebaixado. Olha aonde chegou a dupla Grenal em termos de futebol. É muito pouco, né? Jaime, tu que fosse presidente do Conselho do Grêmio, né? Tu és conselheiro do Grêmio, o dirigente do Grêmio por muito tempo. Olha, eu estou preocupadíssimo com a situação de Grêmio Internacional. Eu estou satisfeito aqui pelo convite. Eu estou rastreando aqui. É verdade. Há 10 anos e ficou lá no tempo, nunca mais me convidou. Viu? Agora tu vai dizer, pô, que maldade, agora que a situação não é boa, tu me chama, né? Mas a minha satisfação de encontrar aqui o Iglesias, o Ângelo Garbasco. Nós somos repórteres junto na Rádio Gaúcha. Tu foste repórter da Santa Ceia também? Também. Mas encontrei outro, agora não sabia. Agora 2 da Santa Ceia, repórter da Santa Ceia. No século passado, em meados do século passado. Que eram outros tempos, né? Completamente diferente do que era hoje. Mas olha, a observação que o Ângelo faz muito apropriadamente permite nos fazer pensar na questão das SAFs, né? Todos os clubes que ele citou, né, que não deveriam estar na frente de Grêmio Internacional e estão, casualmente eles são SAFs, são Sociedades Anônimas de Futebol, que é o que significa a sigla. E parece que só agora os clubes estão se acordando para isso, porque se criou uma mentalidade de que SAF era entregar o controle para estranho. Como fez o Botafogo. Tem vários tipos de SAF, né? Mas tem, por exemplo, a SAF do Fortaleza, que é talvez o exemplo mais apropriado, porque o Fortaleza estava na Série C em 2021, foi para a Série B, ganhou
a Série E hoje B. está aí disputando liderança. E hoje está há 5 anos na Série A e está disputando a liderança, inclusive com jogo a menos. Se ganhar o próximo, ele passa do Botafogo. O Botafogo tem jogo a mais. Né? De modo que essa situação... E esse jogo a menos é contra quem? Né? Contra o Internacional. Contra o Internacional. Mas essa situação, Cadu, nos faz pensar nessa questão da SAF. Você veja o seguinte, a primeira lei brasileira que falou em empresa futebol foi a Lei Zico, que é de 1991. Depois de 98, a Lei Pelé também estabeleceu, mas estabeleceu a obrigatoriedade. Vejam o absurdo, na época já se falava nisso. E 2 anos depois se deram conta, ninguém se mexeu para essa empresa, até porque havia esse tabu de que era entregar o controle para outro. Em 2021, uma lei tornou facultativa a transformação em empresa, e agora, em 2021, finalmente se regulamentou a questão da SAF e começaram a aparecer esses clubes SAF que estão passando na frente de todos por uma razão muito singela. Quer dizer, eles se organizaram na questão da dívida, né, porque na configuração da SAF, a dívida é absorvida com participação, por exemplo, no caso do Botafogo, o Textor tem 90%, os outros 10% são do clube social, só que ele aporta recursos permanentemente para o clube social saldar as dívidas que tinha. No caso do Fortaleza, só para concluir, o caso do Fortaleza, o Fortaleza deixou de ser endividado por, entre outras, se organizou, porque ficou na Série C, em que a despesa era muito pequena, e ele ali se organizou. E hoje é um clube super organizado. Porque deixa de ser, e claro, tem várias maneiras aí de SAF, né? O Bahia entregou todo. Controle ou sem controle? Entregou todo o controle. Então, eu acho que isso aí sim, a maneira que tem que ser feita. Né? O Grêmio até andou, o presidente Alberto Guerra andou aí o ano passado. Tem né? que fazer. Meio que estipulou. Eu acho que o caminho é esse, não adianta. Aqui nós somos muito conservadores, eu acho que né, existe muita gente que não, mas está aí, o exemplo está aí. Né? E eu estou vendo que cada vez mais a dupla Granal se afastando dos grandes. E como esse exemplo que vocês deram, aqueles que eram menores, comparando com dupla Granal, o caso do Bahia, o caso de Fortaleza e outros, a situação se inverteu. Agora, porque tem que acabar com essa história de presidente botar os amiguinhos para dirigir. Isso foi lá atrás. Hoje acabou. O de futebol, olha, gera muito, faz rodar muito, milhões. Então essa história de ser administrado pelos amiguinhos, isso acabou. Tem que ter gestão. Não adianta, por exemplo, nem o presidente internacional, que é amiguinho dos jogadores, que fica dentro do vestiário dando tapinha nas costas, que botou amiguinhos em volta dele. Né? E o presidente do Alberto Guerra, menos, mas também fez isso. Né? O vice é amiguinho dele, aí o outro que era o Calef era amiguinho de infância, mas aí brigaram. Né? Então, não tem mais espaço para isso. A dupla Granal não tem mais espaço para isso. Né? Ou as coisas mudam, ou nós vamos ficar nessa situação aí, né? Porque é muito pouco, eu não sei onde é que vai parar, Gustavo, né? A dupla Granal, ou seja, brigando para fazer 45 pontos para fugir de rebaixamento. O Internacional, o que dá para esperar do Internacional aí, que ontem conseguiu mais uma façanha, né? Que é aquela famosa definição do Internacional, né? Ressuscita mortos. É verdade, Cadu. Mais uma vez, uma decepção horrorosa. E a velha frase de sempre, onde menos se espera, de onde não vem menos, né? Internacional. Tararé. Exatamente. Então, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar com 3 dinossauros da comunicação hoje. Tá? 2, um mais para cá. Um filhote de dinossauro. Filhote de dinossauro. Já tinham chamado de tudo, menos de dinossauro. Os 3 participaram da Santa Ceia. Né? Não. 2, né? Não, o Cadu foi só na cobertura depois do funeral. Mas enfim, realmente foi uma vergonha que o Internacional fez novamente, né? Depois de um jogo interessante contra o Juventude, me pareceu que o Roger soube montar o time em cima da informação que ele tinha do Juventude. A única coisa que eu consigo imaginar, né? Porque foi um jogo consistente contra o Juventude, um Inter que se aplicou, que marcou na frente, que adiantou suas linhas.
Ontem não parecia o mesmo time, parecia que tinha ganho um campeonato contra o Juventude e entrou relaxado. Você olhava o Atlético jogando, parecia um time de primeira linha, porque ele sufocou o Internacional, ele roubava a bola o tempo todo, né? E um time atabalhoado do Inter novamente, perdendo a bola, o Thiago Maia entregando um gol feito, né? Um jogador profissional desse nível não pode ter esse tipo de desatenção. Então o que parece? Parece que o Inter está em férias. Está em férias, acabou, não tem mais Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, não tem Gauchão. O que os jogadores querem? Querem férias. Tá pronto, eu tenho mais 5 meses para brincar de jogar futebol, tentar não ser rebaixado e voltar o ano que vem. Grande maioria nem quer voltar. E onde é que a gente chega nisso? Na gestão, né? Um cara incompetente como esse, que nós havíamos falado já na semana passada, o Inter não vai chegar a lugar nenhum, né? Um cara que não tem currículo, que nunca mostrou na sua vida particular nenhuma gestão de empresa, trabalhou em 2 empresas públicas, não mostrou nenhum diferencial nessas empresas que passou, não sabe trabalhar com dinheiro. Um cara que teve 109 milhões na mão esse ano, né? 109 milhões para gastar bem, para guardar, para fazer negócio, se atrapalhou com o dinheiro, viu tanto dinheiro na mão que jogou pela janela. Foi lá, trouxe o Ender Valencia, que estava saindo do Fenerbahçe, né? Ninguém mais queria ele. Fenerbahçe, acho que é quase 10 anos sem ganhar um título, sendo o principal time da Turquia, não conseguiu. Então ele foi tirado de lá. E aí o salvador da pátria foi lá e buscou o Ender Valencia, com um salário de 1.700.000, se não me engano, né? Alguma coisa. Mas o que chama atenção, Gustavo, é que esses jogadores são jogadores de qualidade, né? Chegaram qualidade. O que mostra é que tem alguma coisa no Internacional, talvez pela gestão, não sei, isso que eu disse, é tudo amiguinho de jogadores, amiguinho. Agora o Inter está pretendendo aí anunciar agora, né, o novo executivo de futebol nessa semana. Ele só demitiu o Magrão, que era amigo dele também. Só demitiu o Magrão porque estava ruim a imagem do clube com o Magrão. Com todas aquelas transações aí, do Luca, enfim, aquela história, a imagem estava ruim. Senão ele não teria demitido. Senão não teria demitido o Cudê também, que era amigo dele. Né? Porque o Cudê pediu para sair. E o que... né? Vamos lá. O Roger não tem varinha mágica, é evidente, né? Não vai fazer milagres nem nada. Mas também tem que passar a questionar também o Roger, né? Porque as modificações que ele fez foi a mesma do jogo de Juventude, deu certo. Ontem os jogadores, né, o mercado pedindo desculpa porque não fizeram aquilo que o técnico orientou. Tem coisa muito grave. E a questão de salário atrasado foi desmentido ontem pelo o próprio mercado? Né? E diz, não tem, né? O Thiago Maia, não existe isso aí. Não tem salário, não tem nada atrasado. Tem uma pergunta que eu faço e que eu acho que ninguém vai conseguir me responder, e nem dentro do Internacional. Nós estamos no mês de agosto e todo mundo sabia que o Malo ia embora, o reserva do Bustos. O Bustos não queria mais ficar no Internacional. Nós estamos jogando o Campeonato Brasileiro e o Campeonato de Internacional e Grêmio, conforme tu disse, Cadu, na abertura, é pelos 45 pontos. Por isso que eu tinha que estar com saudade, quando tu dizia aqui, nós discutíamos, não, tem condições. Quando tu dizia, não, Campeonato de Grêmio Internacional, vai para Guete para comemorar a vaga na Libertadores. Eu tô com saudade disso. Se tu olhares os times da Série A e Série B, o Inter é o único time de Série A e Série B que não tem um lateral direito de ofício. Não tem lateral, não isso tem planejamento. Isso é planejamento. É isso aí. Ou seja, o Malo saiu antes. Não teve uma reposição. Não. Aí o Bustos saiu, não tinha nem a reposição do reserva. E tu vê que, eu não sei como é o ditado que diz, que parece que o azar acompanha os incompetentes. Né? Então esse presidente do Internacional é tão azarado e incompetente ao mesmo tempo, que vende o Vitão já está alegre para ir embora para o exterior, e qual é a condição psicológica que o cara vai vestir a camisa do Inter? Qual é? No Grêmio, o Gustavinho pediu para não jogar a última partida, porque estava vendido. Não está vendido, não assinou o contrato, e o Renato não sabe se vai botar ele na decisão agora. O Renato tem uma característica, o Renato protege, isso aí é até uma coisa positiva, ele protege sistematicamente o seu grupo.
há 2 ou 3 meses, quando o Grêmio não tinha grupo, talvez agora tenha. Também o aparecimento desses jogadores foram bem nas primeiras partidas, mas não dá para dizer que o Grêmio tenha grupo para disputar 2, 3 campeonatos. Não tem. Ainda. Não tem. E o óbvio ele não dizia, e não dizia para proteger os jogadores. Ou seja, todo mundo enxergava que o Grêmio não tinha grupo adequado. O grupo era fraco, muito fraco. E é verdade, e agora está tendo. Melhorou um pouco. Melhorou. Porque tem-se a expectativa de que esses contratados melhorem. Mas como eu, do início, ele protege os jogadores sempre, e está correto. Agora, o que aparenta é que ele está absolutamente desgastado. Eu comparo com o casamento, né? Chega um momento que desgasta, ninguém sabe por quê, está desgastado, porque o que houve? Não houve nada, mas está desgastado. Tanto é verdade, Jaime, não aguenta mais. Tanto é verdade que a gente vê nas redes sociais hoje, né? O Renato era um consenso. Hoje ele não é mais um consenso. Não é. Hoje ele não é mais. Se vê críticas ao Renato. Ele é um consenso como atleta, como jogador de futebol, como história dentro do Grêmio, embora se diga não, porque o Grêmio deve muito ao Renato. O Renato deve muito ao Grêmio também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu era da diretoria quando ele veio de Bento Gonçalves, era padeiro lá, foi tratado aqui como grande craque, realmente era, né? E era preciso colocar alguém junto com ele, porque ele saía para a noite, aí tal, e o pessoal se preocupava. Né? Pergunta para o Saúl que ele desconfia. Né? Não, aquela época, eu como repórter... Coisa de gurizão, qualquer um faria isso, eu também fazia. Agora, no caso dele, sendo jogador de futebol, se ele não se cuidasse no início, o Rezende, então, no caso do Rezende, que você conheceu, o locutor, lá na Rádio Gaúcha, baita locutor. Baita narrador. Então, uma vez eu cheguei para o Rezende e digo assim, olha, o Renato, do jeito que vai, ele vai voltar a ser centro-médio barrigudo do esportivo. Mas eles davam resposta, né? Sim, eu sei, mas o que eu queria dizer, Cadu, é que o Grêmio deu muita cobertura para ele. Então, ele não der para o Grêmio só estátua. Ele der para o Grêmio toda a formação dele como jogador. Sem dúvida, sem dúvida. E a escola dele era o Espinosa. O Espinosa era assim. O Espinosa era amigo dos boleiros. Saía para a noite, saía para a festa. E eles, olha, então vocês têm que me dar o retorno jogando e ganhando. E o Renato tem essa filosofia. Hoje ele enfrenta situações como de coisa com o Soteldinho gosta da noite também, quer dizer, ele administra isso aí muito bem. Então, o que eu queria dizer, ao fim e ao cabo, é que ele protege o seu grupo, né? E dá aparência até para quem assiste que o grupo do Grêmio é uma excelência, quando na realidade não é, mas ele não vai dizer que é ruim, ele vai se queimar com isso. É a função fundamental. Até o Thiago Maia fez uma colocação na zona mista após o jogo, exatamente sobre a questão do Kudê e a relação do Kudê com o Roger, né? Que eram situações completamente diferentes, além da questão de força muscular, que o Kudê não dava, trabalhava a velocidade, né? E era uma outra situação. Aí, como ele disse, não, o Roger vem e fala conosco. Não querendo dizer que o Kudê não falava. E já tinha saído essa informação que o Kudê, inclusive, treinava um time, né? E na hora do jogo, ele mudava todo o time. Embora, vamos lá, o Inter não mudou nada, absolutamente nada, em termos de produtividade em relação... Né? Vamos lá. Eu imagino até, Cadu, a dificuldade que os jogadores tinham de entendê-lo, porque as entrevistas dele eram muito inteligentes. Não, mas ali era marketing dele. Ali era marketing dele. Ali tem muito jogador que fala portunhol hoje. O Grêmio tem 10 estrangeiros, o Internacional tem 9. Olha o ponto que nós chegamos nisso aí também. Então, muito entendido. Na entrevista, quando ganhava, ele falava bem. Aí todo mundo entendia o portunhol dele. Quando não ganhava, isso era a estratégia dele. Falar em treinador, eu estou cada vez mais admirando esses treinadores portugueses que vieram para cá. Olha, eles têm... O Fernando Carvalho me disse agora no verão que desde 1970 eles têm escolas obrigatórias para treinadores em Portugal. Quer dizer, o sujeito não vai treinar o Benfica porque ele é malandro, ou porque ele jogou futebol, ele vai treinar porque ele tem curso. Não? Então, isso aí resulta no preparo que eles têm. Você pega esse Arthur Jorge, o Castro, aquele que saiu, o Abel do Palmeiras. É outro nível. Vamos reconhecer que é outro nível. Aí é uma estrutura diferente. Ontem o Renato reclamou no sábado, melhor dizendo, e aí tem razão isso, né? A questão de calendário, essa história de jogar de quarta e domingo, enfim, né? Ontem, após a derrota também de 4-1, a goleada que o Botafogo aplicou no Flamengo, o Tite fez a mesma reclamação, né? Mas eu me lembro quando o Jorge Jesus, lá quando era técnico do Flamengo, questionado sobre isso. Não, isso não existe.
Isso não existe. Jogador tem. Eu aliviava nos treinos, o jogador tem que jogar. O titular é esse, né? Porque a minha escola é diferente. Né? Ou seja, que é uma escola europeia. Lá eles jogam, lá não tem. Ou poupa 2 ou 3, tudo bem, mas não poupar um time inteiro, como aconteceu com o Renato. Olha só, consenso, você tem aí tudo que precisar em termos de imóveis, aonde? Na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Então você tem aí os contatos, telefone convencional, né, o celular que serve de WhatsApp, no bairro histórico Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria em termos de imóveis. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado. Qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí, ó. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição e atende todos os estados do Rio Grande do Sul. Telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro, aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, aonde? Casa Pneus, 60 anos de qualidade, né? E também aquela promoção permanente que você tem exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Tá aí, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneu. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo vendo, né, os lances das derrotas aí de dupla Grenal e também a palavra dos dois técnicos, do Renato Portaluppi e do Roger Machado. E também projetarmos aí a vitória também, né, bela vitória do Juventude do Atlético Paranaense e projetarmos aí essa decisão que o Grêmio tem amanhã pela Libertadores da América com o Fluminense no Maracanã. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira com o Gustavo Iglesias, Anjo Garbaschi e Jaime Eduardo Machado. Olha só, preste atenção nessa mensagem importante aí da Unimed. Pai que cuida merece cuidado completo da Unimed Porto Alegre. Aproveite as condições especiais para o mês dos pais e garanta mais proteção e saúde para a sua família contratando os planos Unimed e Odonto. Não deixe para depois e comece já a contar com a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Afinal, pai é quem cuida. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Mês dos pais Unimed, contrate Unimed e Odonto com condições especiais. Olha só. A vida mudou em todos os segmentos, a tecnologia tomou conta de tudo, na construção civil também, veja aí. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Pois é, e aí a tecnologia tomou conta, né? E agora a Casa Maio também passando as fronteiras do Rio Grande, né, Gustavo? Cadu, a cada dia a gente recebe mais contato, né? Pela facilidade que a gente tem de levar o nosso sistema a qualquer lugar. E mais uma novidade da semana passada para cá. Nós recebemos um contato dos Estados Unidos. Olha! Dos Estados Unidos. Então agora as fronteiras do país. Mas contato por enquanto, porque a gente previa que fosse acontecer e que a gente pudesse levar em algum momento para lá, mas tem muita coisa a ser, né? O nosso material é mais barato aqui, o nosso aço é mais barato que o aço americano. É durabilidade, tempo, enfim, né? Não, sim, são claro, as vantagens todas que as tem. As qualidades, vantagens e tal, e essa mobilidade que a gente pode ter, levar em qualquer lugar. Foi o contato da Carolina do Norte, Charlotte. Eu nem sabia que era o segundo centro bancário americano, só atrás de Nova York. A Maia está indo lá. Tomara. Tá aí os contatos, a gente dá assim, mas é bom ter os contatos, redes sociais. Rede social, @casaamaia.br no Instagram. E o telefone é o 51, tanto para Porto Alegre quanto Xangri-Lá, que são as nossas sedes, 999-64-0808. Vamos ver como é que foi a derrota do Internacional, né? Olha, há 16 jogos, 15 jogos, melhor dizendo, que o Atlético não vencia. Não tinha vencido em casa, na sua casa, nesse Campeonato Brasileiro. O lanterna do Campeonato Brasileiro. O Inter já tinha tido problemas aqui. Olha a falha, né, Gustavo? Primeiro do Bernabé, né? Que houve um lançamento nas costas dele, o Ponta chegou, ela desarmou ele, viu, Garbaschi? Desarmou ele, né? E aí o Gustavo Maia, né, entregou essa bola, deu uma assistência ao jogador do Atlético, né? Deu uma assistência, olha lá, ele perdeu, ele chegou, e tinha antes à frente, chegou atrás, tirou, né, um erro total do Internacional. O Gustavo Maia chegou até a pedir desculpas em razão, né, desse gol que tinha tomado. Mas o Inter foi mal o primeiro tempo, o segundo tempo, então, foi pior ainda, né, Gustavo? É um time sem, parece que é um time sem vontade, e aí ele vem depois do mercado diz que, olha, que não conseguiram fazer aquilo que o técnico pediu. É impressionante, eu não vejo uma igualdade entre o esforço dos meninos, coitados, você vê eles correndo de tudo que é jeito, né? E o time dos medalhões desinteressados, entregando bola. Não tem time que jogue sem lateral, né? Nós estamos sem dois laterais. Coitado sem os dois laterais. O Bernabé, coitado, daqui a pouco o Kudê tinha razão, né? O René é melhor que o Bernabé. Mas ele é um jogador de... ele é esforçado. Aí é mecânica de jogo, tu tem que ter... Tu jogou com dois volantes hoje, tem que ter volante que faça cobertura. Exato. Não tem lateral que seja da mesma qualidade atacando e defendendo. Ou tu é mais defensivo ou tu é mais ofensivo. E a intenção do Roger... É mais ponta esquerda. A intenção do Roger são dois que avancem, né? Ele sentia, pelo menos foi a justificativa da primeira entrevista dele, que o time do Kudê ele sentia desequilibrado porque subia um lado e não subia o outro. Ele queria dois que avançassem. Só que aí ficamos sem cobertura. Tu não vê, por isso que eu digo, não mudou nada. Não mudou nada. Tu não vê jogadas, tu não vê tabelas, tu não vê jogadas de aproximação, tu não vê isso, né?
Os mesmos problemas que tinha com o Cudê continuam. E o jogador vê isso após os jogos que não fizeram aquilo que o técnico pediu. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu posso até dizer um absurdo, mas até os absurdos a gente tem que dizer, viu, Gé? Eu acho que, nesse momento, é uma agressão, mas nesse momento, por enquanto, tiraria o Alário, tiraria o Valência, tiraria esse aqui, e botava no lugar deles 3 guri que vão jogar. Mas vem cá, Garbaschi, olha o que for. Vamos lá, é um jogador extraordinário, um jogador especial. Mas o que jogou ontem o Gabriel Carvalho? Aí a pressão, Garbaschi. Tu quer botar mais pressão? Se os veteranos, jogadores rodados, com qualidade... Porque não dá para dizer que eles não têm qualidade. Que o Alário não tem qualidade, que o Valência não tem qualidade, que o Borré não tem qualidade. Que isso? Aí tu bota o guri. Aonde entrou o outro menino, o Matheus, também, né? Chutou a bola lá para fora. Tu não vai fazer um time de guri. Tu é um repórter que o Internacional fez isso aí na década de 60, se tu me lembra. Botou só guri da barra. Onde é que foi parar aquele time? Onde é que foi parar aquele time? Né? Não, na segunda não, mas foi um fracasso. Tu não pode botar responsabilidade, aí falar, mas o Palmeiras... Pô, mas são times organizados. Aí os jovens dão resposta. Deixa eu te contar uma coisa que eu conversei com uma psicóloga, ela não quis que eu divulgasse, e eu vou respeitar, ela já foi psicóloga do Grêmio e uma outra época também do Internacional em Porto Alegre. Ela disse que o grande... Isso ela já enfrentou tanto em Grêmio Internacional. O grande problema num time que está perdendo é o time se acostumar na normalidade com a derrota. Já se torna tão normal a falta de vitória, o interesse pela falta de vitória, ou o desânimo pela falta de vitória, que esse time acaba se tornando um acomodado para zerar. Mas é o que o Inter está passando isso aí, um time que se ganhar, perder ou empatar, né, é o mesmo sentimento. Não tem explicação. Uma derrota, uma derrota inaceitável e uma derrota vergonhosa. Eu acho assim, que eu não tenho que opinar sobre o Internacional. Não, acho que pode, deve. O jogo, de qualquer maneira. A questão do Roger, eu acho que o Roger, o objetivo dele é jogar como ele acha que deve, isso é óbvio. E ele é um técnico estratégico. Mas ele é um técnico estratégico. E eu vou dizer mais, o Roger é um intelectual do futebol. Eu lembro a época que eu estava lá ainda com um cargo diretivo no Grêmio, que acompanhava em ônibus, delegação, etc. Ele estava sempre com um livro na mão, de óculos. Eu até achei, mas ele tem que jogar bola, não tem que andar de óculos. Era uma coisa estranha. E ele com um livrinho sempre, não sei se ele estava fazendo grau, ele estava estudando. Aliás, 2 que eu conheci que faziam isso com livros. Era ele e o Tite. Tite era a mesma coisa. Mas então, houve um determinado momento lá no Grêmio, no tempo do Romildo, né, eu tive contato com ele e um dos cogitados para treinar o Grêmio era o Roger. E ele fez uma observação por que o Roger não era adequado para o Grêmio, porque ele dizia que o Roger ficava muito distante dos jogadores. Mas não, contrário. Mas não é o que não. Mas não foi o que o Thiago Maia falou ontem. Pelo contrário, ele chega, ele conversa com os jogadores completamente diferente do Cudê. Ele tem essa relação. O que eu acho, não, ele tem essa... Pode ter mudado, né? Claro que ele tem que conversar, mas o tipo de relacionamento dele, comparando com o Renato, por exemplo... mas cada um tem sua característica. Me parece que é diferente no sentido dele manter um certo distanciamento assim pessoal, né? Não foi o que o Thiago Maia falou. Pois é. Não foi. Vamos ver o que ele falou sobre essa derrota do Internacional. Todos esses elementos que você citou, esses jogos, eles são jogos extremamente traiçoeiros, né? Na palestra pré-jogo que eu citei, que a gente não deveria deixar se enganar pela posição da tabela do nosso adversário, né, que até então não tinha vencido dentro de casa, que seria uma partida num ambiente, né, quente, né, que isso ia nos desgastar, né, mas que a gente teria que competir no mesmo nível do nosso adversário para que a gente pudesse aí sim com a nossa qualidade poder sobressair, né. Foi um jogo de nível abaixo do que a gente vinha enfrentando, que a gente via a nítida evolução, né, individualmente, né, alguns jogadores abaixo que vinham enfrentando, né, e mesmo assim a gente conseguiu criar oportunidades lúcidas de gol que poderiam nos ter dado oportunidade de finalizar com uma melhor sorte ao gol do Atlético Goianiense.
né? E o que a gente busca nesse momento é retomar de novo, né? Que os atletas tenham confiança, de que a gente pode voltar a fazer o que a gente fez até então, entender que esse jogo era um jogo para 3 pontos sim, né? Que o adversário briga por uma outra competição diferente do que a gente busca brigar, e que jogos abaixo desse nível, taticamente, tecnicamente, né, eles tiram força da equipe, devolve a gente para um lugar de desconfiança onde a gente não deseja estar. Né? Então é lamber as feridas, organizar melhor, ver o que a gente fez, ver o que a gente fez de errado, né? E ter uma semana importante de trabalho para realizar. Roger, tu disse que o Atlético Goianiense... Né? Então essa avaliação para mim ela não é. Pois é, mais uma semana que o Roger vai ter aí, né? E vai enfrentar no próximo domingo o Cruzeiro no estádio Beira-Rio, jogo às 19 horas. Mas uma das referências que ele fez nessa coletiva foi essa que ele disse que chamou a atenção, né? Que ele, olha, falei nas palestras que não deveríamos nos deixar enganar pela posição na tabela do nosso adversário, que ainda não tinha vencido dentro de casa, né? E depois foi aquilo que o mercado disse, olha, não fizemos aquilo. Agora... Nosso adversário, que ele quer dizer, é o Grêmio. O nosso adversário. Não, o jogo de ontem. O nosso adversário, o jogo de ontem que não havia vencido, que não havia vencido em casa e o Internacional. Agora, o que chama atenção, independente do Roger, o Inter, a rotina do Inter é a mesma desde o início do ano, Gustavo. Exatamente. Não mudou absolutamente nada. A rotina é a mesma, porque antes da tragédia climática, o Inter, contra esse Atlético, tinha empatado no Beira-Rio, e perdia por 1-0 e conseguiu um empate. Então, tem sido a rotina do Internacional desde o início do ano. Quando se especulou, quando se projetava pelas contratações, vamos lá, são jogadores de qualidade, como eu disse. Agora, por que não rendem? Esses jogadores de qualidade, Cadu, está na hora de eles chamarem a liderança para eles. E eu vejo eles sentindo... Não tem liderança, eu não vejo liderança. Eu vejo o Rocher como uma liderança. O cara que está tentando criar uma identidade com o Internacional. Acho que foi no fim da semana passada, trouxe família para conhecer Beira-Rio e tal. Tudo isso faz a diferença, né? Se nós lembrarmos de um episódio, não digo parecido, mas que traz a emoção para dentro do campo, o Renato fez com o Kahneman e com o Jeromel naquela entrevista, né? Que deram as mãos e tal, e desde ali o Grêmio mudou. Por que o Inter não faz a mesma coisa? Pega suas lideranças. O Inter fazendo agora. O Ender Valencia... O Inter? O Ender Valencia não está rendendo, mas pode ser uma liderança. O Borré não tá rendendo. A questão do astral é a falta de recuperação, né? Recuperar o astral da gurizada, né? E o dia ontem, foi dia 18, hoje é 19, né? Fiz um mês que o Roger à frente como técnico internacional. Eu ainda isento o Roger, acho que ele precisa... Não, eu acho sim, mas... Uma fogueira, né? Ele é realmente um teórico. Não tem varinha mágica. Né? Se ele conseguir blindar a incompetência dele para cima ali, que é a diretoria e diretoria de futebol, conseguir blindar o vestiário quanto a isso, tem chance. O Fernandes dizia que quando dão um voto de confiança é porque já começaram a desconfiar. Pois é. Mas vamos lá, vamos ver como é que foi a derrota do Grêmio, né? O Renato que optou aí pelo time reserva e acabou sendo derrotado por 2-0, né? E o Grêmio também, olha, o Bahia foi superior ao Grêmio. E aí a lei do ex, né? Tá certo, a lei do ex. Olha, uma tá bem, agora duas, né? Mas ele não vibrou, né? Não, tudo bem, mas isso é natural. Respeito ao Grêmio. Mas tudo bem, isso é natural, todos fazem isso aí, né, Garbassi? Não vibrou para fazer média, agora lá ele tá vibrando. Isso aí é demagogia. Para, Garbassi. Demagogia. Isso aí é bonito. Tem que vibrar, ele não vai deixar de ter o respeito que teve porque foi jogador do Grêmio. Mas o Renato não queria que ele saísse. É natural que ele vá vibrar com o gol, olha, isso é demagogia. Mas o Grêmio foi mal, né? Fica simpático a outra torcida. O Grêmio foi muito mal, né? Aí teve no início, ali no segundo tempo, teve uma certa pressão, né? E aí, mas, bom, o Renato deu aquelas devidas explicações, tinha que poupar, enfim, é uma decisão aí que tem na terça-feira, né? Mas é aquela história, como o Renato disse, antes não tinha grupo, agora tem grupo. E o Grêmio foi mal, primeiro tempo ruim também, e aí repetindo, segundo, no início teve um pouco melhor ali, botou uma pressão, mas tá aí, ó. E 2 gols de bola aérea, né? Isso é preocupante, 2 gols de bola aérea. Para variar. Né? E o Rodrigo ele disse, mas parei um pouquinho, o Rodrigo ele veio e me disse, mas nós estamos com a cabeça no jogo de terça-feira, mas ele nem vai jogar, ele está suspenso. Como é que está com o jogo com a cabeça de terça-feira? E era um time reserva, não era o time titular,
E ele não podia estar com a Mas, cabeça. Cadu, qual é o time titular? Sabe que eu não. Bom, é boa pergunta. Boa pergunta. Mas chegaram aqueles que vieram para substituir os que não davam conta. Estão jogando, né? Então, por que chamar esse time de reserva? Não concordo com isso. Um time alternativo. Não concordo, é uma obviedade. É uma obviedade que o time que vai jogar daqui por diante não é o Jeromel, não é. Quem seriam os que não jogaram? O Jeromel, o Kahneman, o Diego Costa, que está fora de. Ele jogou um tempo, né? Mas eu não concordo que seja time reserva. O Grêmio tem de melhor, é isso aí que jogou. Não, infelizmente é isso aí. Pois é, tá aí então, né? Essa foi a derrota do Grêmio. O Grêmio também numa situação aí não muito favorável em termos de tabela, a exemplo do Internacional. Mas vamos ver o que o Renato, né? O Renato chutou o balde lá com os repórteres, dando a devida explicação. Em chutar balde, né? Dando a devida explicação pela derrota do último sábado. Não, desculpa não, mas é impossível, porque no momento que você gasta, forma um grupo forte, para ter um time forte, e de repente você não pode usar esse time a cada 3 dias, vai ficar muito difícil. Não adianta que as pessoas não vão entender. As pessoas sempre querem o resultado, e os jogadores são humanos. Então, nós, treinadores, a gente procura sempre fazer o melhor para o clube. Se colocar sempre no time em campo, você não vai ter nada. Não vai ter vitórias, não vai brigar por títulos, vai ter sim um monte de jogadores entregue ao departamento médico. Só que as pessoas que fazem calendário e pensam no futebol brasileiro, poucos entendem o futebol. Disso não entende nada, porque nunca jogaram futebol e não entra em campo. Então, para quem trabalha no futebol e vive do futebol, realmente fica bastante pesado para a gente. Agora, quanto a equipe do futebol, nós temos aqui o alternativo, nós temos o jogo diante do Fluminense na próxima terça-feira, e a partir daí, primeiro lugar vai procurar conseguir classificação, e depois de ter praticamente um mês sem Libertadores, eu acho que a nossa cabeça vai voltar totalmente para o Campeonato Brasileiro novamente. Renato, boa noite. Eu tinha que pensar da CBF, pensar no Zidane mesmo, vamos ter que pensar na CBF. Acabei de falar aqui, com todo respeito à pergunta, que a gente tem que chegar aqui e explicar porque todo mundo quer ganhar o tempo todo. Nós jogamos cada 3 dias. Vai lá, discutir com o pessoal da CBF, o pessoal da CBF quer dinheiro. Você vai fazer o calendário, estou pensando nos cofres deles. Dense que trabalha no futebol. Por isso que eu falo e volto a repetir. O futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. No mundo. Olha o calendário do futebol brasileiro. Agora, se esperam as vitórias. Bom, ele fala o seguinte, manda contratar 150 jogadores de alto nível. Aí a cada 3 anos não tem um time fortíssimo para jogar. Aí tem que colocar um time a cada 3 dias diferente. E o entrosamento nunca é perfeito, nunca é bom, porque dificilmente jogam juntos e todo mundo quer resultado. Esse que é o problema do futebol brasileiro. Não estou dando desculpa aqui. O time não mereceu a vitória hoje. Eu assumo isso. Da mesma forma que nós vamos lá contra o time de São Paulo no primeiro tempo. Agora, bom, o Renato tem razão em relação a isso aí, né? Mas eu acho que como ele, o Tite que reclamou ontem também, então os técnicos que venham à frente e comecem a reclamar isso aí, né? Exigir que isso aí, que seja um calendário em melhores condições, mais flexível, né? Vamos botar aí, ó, os números do Grêmio como mandante, longe de Porto Alegre, né? Foram 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 50% de aproveitamento. Esses são os números do Grêmio, né? Jogando fora de casa. E o Renato, depois com o repórter lá também, né? Ele foi acima do tom, né? O Renato tem essas características aí. Mas quanto a essa situação, né? Ele tem total razão mesmo, porque são jogos assim. Amanhã o Grêmio tem uma decisão, tem um jogo de decisão. E não tivesse fora da Copa do Brasil, também seriam 3 jogos aí, seriam 3 competições com alguns, né? Bom, o Inter não tem. O Inter só tem o Campeonato Brasileiro e está nessa situação toda aí. Mas tu sabe que a crônica do centro do país está bem dividida com relação ao jogo Grêmio e Fluminense. O pessoal acha que este Fluminense que está jogando agora é o pior Fluminense dos últimos 20 anos. É o mesmo do passado, ganhou a Copa América, ganhou a mas caiu. Olha, o jogo Corinthians e Fluminense foi um horror no sábado, né? Ele tem jogado sem o centroavante, o Cano, né? O grande centroavante. Mas o Cano saiu, não sei se agora. Mas ele já não vinha jogando nada. Mas por agora saber técnica, como é que o Renato vai jogar? Vai jogar com 3 zagueiros? Vai jogar com 3 volantes? Né? Vai esperar para sair? Bom, vamos ver. O que você sabe que
tem tudo que precisar em termos de ferragem, é na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não onde vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Há mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aqui em todos os segmentos de nossas vidas e sempre nos facilitando de tudo que é maneira. O meu caso de agora, né? Com o plano Safra Banrisul, produtor rural, tem ao seu lado um banco que conhece bem o agro. Vamos retomar o crescimento do Rio Grande do Sul juntos. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e loja sempre bem pertinho de você, olha aí, ó, Porto Alegre, Região Metropolitana, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. Você tem essa facilidade. Pede e recebe em casa. Está aí o telefone ou pelo site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta segunda-feira. Vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiros, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir. Único, porque te entende. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso 2 toques na segunda-feira com Gustavo Iglesias, Ângelo Garbaski e o homem, o presidente do conselho, né? Esse. Não, foi presidente. Sim, né? sim. Jaime Eduardo foi vice-presidente e exercia a presidência durante um período.
Vamos lá, vamos ver como é que foi essa vitória da Juventude. Grande vitória, hein? Vitória de 2-1. Olha, saiu vencendo, né? Aí, olha, no primeiro tempo o Atlético chegou ao empate, né? Melhor time gaúcho. Né? É o melhor, Não, e foi a primeira vitória do Juventude, né, fora de casa. Veja o aproveitamento que tem em casa. E também com o treinador novo, né? Que ele deu sequência, né? Como ele mesmo disse, que deu sequência. Um belo doce, tudo né? prontinho. Que deu sequência e deu continuidade. Ele já tinha, né? Já tinha trabalhado Juventude, conhecia bem o Juventude, né? Tinha sido demitido... Foi uma passagem negativa anterior. Tinha sido demitido desse Atlético Goianense, ele foi demitido do Atlético Goianense. O filho do Jairzinho não pode ser ruim, né? Jair Ventura. Tá aí, então, essa vitória importante. Parabéns aí ao do Juventude. Que faz aí a melhor campanha dos gaúchos. Vamos ver como é que foram os jogos aí, os demais jogos aí da rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só aí, né? O Grêmio, então, perdeu para o Bahia por 2-0. Aí o Atlético empatou com o Cuiabá em casa, preocupado aí também com a Libertadores, né? O Bragantino, e aí a vitória do Fortaleza, que disputa a liderança, vencendo por 2-1, né? Fora de casa. Fora de casa. Aí o Fluminense e Corinthians no 0-0, o Internacional sendo derrotado pelo Atlético Goianiense, o Criciúma empatando com o Vasco da Gama em 2-2, o Palmeiras do Clássico, gol no último minuto vencendo o São Paulo, né? Aí a vitória da Juventude diante do Atlético e o Botafogo e o Flamengo a goleada. Nesse momento estão jogando aí, né? O Vitória e Cruzeiro. Vamos ver a classificação, evidentemente sem contar ainda esse resultado desse jogo com Vitória, que pode subir na tabela de classificação. Preocupação, olha a liderança do Botafogo com 46 pontos, depois do Fortaleza com um jogo a menos, esse jogo a menos é contra o Internacional, Palmeiras 41, Flamengo 41, aí o Bahia 38, os outros que até o oitavo lugar, né? E o sexto São Paulo, que tem aí vaga em Libertadores, depois vaga pela Sul-Americana, enfim, né? E os gaúchos nessa situação, né? O Inter com 25, o Juventude com 28 na 11ª, o Grêmio com 24, o Vitória, dependendo do resultado hoje, né, pode chegar aí, se igualar ao Grêmio, vai tudo depender do resultado de que bola que está rolando nesse momento aí entre Cruzeiro e Vitória. Bom, vamos lá. Amanhã o Grêmio tem decisão, a expectativa é que o Grêmio consiga, joga pelo empate, né, já que venceu aqui o primeiro jogo por 2-1 no Couto Pereira, né, e aí o Grêmio pode seguir a sua vida aí no Libertadores da América. Tem palpite no jogo de amanhã? 2-1 pro Fluminense. Aí vai para os pênaltis. 3-1 para o Grêmio. Jaime? Olha, eu acho que o Grêmio está classificado, né? Eu também acho. Acho que fica no empate lá 1-1. O importante é a classificação e garantir vaga na próxima fase. Bom, como sempre, saímos daqui e vamos para o Barranco. Restaurante Cascaria Mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esqueça das promoções que você tem no Barranquinho. Hoje é folga no Barranquinho, mas o Barranco não, é de segunda a segunda. Não, de terça a domingo você tem aquelas promoções que você pede, tem delivery, tem takeaway, tem entrega, você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Você curte aonde você quiser. Eu sempre estou lá, ou qualquer local, saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. Aí, Avenida Ipiranga 83, lá, o Jeff dando toda a assistência para manutenção, para troca, compra do seu Kia, você tem lá na Avenida Ipiranga 8113. Ao lado, aí os adeptos duas rodas na Suzuki São Motos, facilidades dos Jeffs também são as mesmas. Preço e qualidade, só tem um local. O slogan de tudo, economizar é comprar bem. Se você só tem aí, ó, no grupo Zafari. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Garbassi. Obrigado, Jaime. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue na programação que você estiver assistindo. Se não teve ao vivo possibilidade, tem o meu canal aí, 2 Toques Numeral, Cadu Oliveira. Você assiste a hora que quiser, a hora que ficar melhor para você. Na Master TV, na sequência, mais informações e mais atrações. A todos vocês, um bom final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.